Hoje, vamos mergulhar no fascinante mundo do estoicismo e abrir sua mente para entender um pouco mais sobre essa escola filosófica tão importante. Não se esqueça, se inscreva em nosso canal e faça um comentário abaixo com o seu nome e estado, pois o seu nome poderá ser mencionado no próximo vídeo com um agradecimento. O que significa ser um estoico? Vamos explorar juntos. O estoicismo é uma doutrina filosófica que surgiu na Grécia Antiga com o objetivo de promover a fidelidade ao conhecimento e o foco naquilo que pode ser controlado pela própria pessoa. Essa corrente de pensamento preza pela racionalidade e pela busca pela virtude, desconsiderando os sentimentos externos, como a paixão e os desejos extremos. A escola estoica foi fundada por Zenão de Cítio, na cidade de Atenas, por volta de 300 a.C. No entanto, foi em Roma que o estoicismo ganhou maior reconhecimento e influência. Sua principal ideia central é a crença de que o universo é regido por uma lei natural divina e racional, e que devemos viver de acordo com essa ordem cósmica. Os estoicos acreditavam que a felicidade e a sapiência estavam ligadas à virtude e à sabedoria, e não à busca por prazeres passageiros ou à gratificação dos desejos. Eles encaravam os obstáculos e desafios da vida com coragem e resignação, aceitando o que não podiam mudar e buscando sempre melhorar a si mesmos. A prática do estoicismo envolve o autocontrole, a disciplina mental e a aceitação das circunstâncias da vida. Os estoicos valorizavam a serenidade, a justiça e a busca pela sabedoria, vendo a virtude como o caminho para alcançar a verdadeira felicidade. Portanto, ser um estoico significa viver de forma íntegra, buscando o equilíbrio entre a razão e as emoções, cultivando virtudes como a coragem, a temperança e a prudência. É um convite para uma vida de reflexão, autoconhecimento e busca pela excelência moral. Então, se você se identifica com esses valores e deseja explorar mais sobre o estoicismo, convido você a se juntar a nós nessa jornada de descoberta e crescimento pessoal. Portanto, para que o ser humano alcance a verdadeira felicidade, é necessário depender exclusivamente de sua virtude, ou seja, seus conhecimentos e valores, renunciando completamente ao vício, considerado pelos estoicos como um mal absoluto. O estoicismo também ensina a manter a mente calma e racional, independentemente do que aconteça, auxiliando o ser humano a reconhecer e concentrar-se naquilo que pode controlar, e não se preocupar com aquilo que está fora de seu controle. Os princípios da filosofia estoica, que guiam os seguidores dessa doutrina, são fundamentais para uma vida plena e equilibrada. A virtude é vista como o único bem e o caminho para a felicidade, devendo a pessoa sempre priorizar o conhecimento e agir com a razão. O prazer é encarado como um inimigo do sábio, que deve manter-se distante das paixões que podem desviar o caminho da virtude. Para os estoicos, o universo é governado por uma razão universal, natural e divina, e as atitudes têm maior valor do que as palavras. Ou seja, o que é feito é mais importante do que o que é dito. Além disso, os sentimentos externos são vistos como obstáculos que podem tornar o ser humano irracional e parcial, distanciando-o do caminho da virtude. Não se deve questionar o porquê de algo acontecer na vida, mas sim aceitar e lidar com a situação da melhor forma possível, focando apenas naquilo que pode ser modificado e controlado. Nesse sentido, agir com prudência e assumir a responsabilidade sobre as próprias ações são atitudes essenciais para alcançar a verdadeira felicidade. Tudo ao nosso redor segue uma lei de causa e efeito, e a vida, assim como as circunstâncias, não são idealizadas. Aceitar essa realidade e agir de acordo com os princípios estoicos pode ser o caminho para encontrar a verdadeira paz interior e a felicidade duradoura. O indivíduo precisa aprender a conviver e aceitar a sua vida como ela é, sem se deixar levar por crenças, paixões e sentimentos que possam influenciar suas ações de forma irracional. Ser estoico é manter-se racional diante de emoções como desejos, dor, medo e prazer, que são muitas vezes infundados e irracionais. O estoico busca agir de forma racional, mesmo diante desses sentimentos, não se tornando prisioneiro deles. A filosofia estoica concentra-se na vida prática, nas ações e eventos do cotidiano,
e em como o ser humano lidar com esses acontecimentos de maneira racional. De acordo com o pensamento estoico, há coisas que estão fora do controle das pessoas e outras que são possíveis de serem controladas. Por exemplo, o clima não está sob nosso controle, portanto não adianta se preocupar com ele. A ataraxia, a autossuficiência, a negação de sentimentos externos e o enfrentamento dos problemas através da razão são os ensinamentos da filosofia estoica, com o objetivo de mostrar que o indivíduo deve se concentrar apenas no que é possível controlar. É importante praticar a gratidão pelo que já se possui e evitar ser dominado por prazeres e emoções extremas. Ser estoico não significa ser insensível ou frio, mas sim manter a calma e a racionalidade diante das adversidades e desafios da vida. É importante aprender a lidar com as emoções de forma equilibrada, sem se deixar levar por impulsos ou reações exageradas. A busca pela sabedoria e pelo autodomínio são pilares fundamentais da filosofia estoica, que nos ensina a viver de forma sábia e tranquila, independentemente das circunstâncias externas. Em resumo, a filosofia estoica nos convida a viver de forma consciente e racional, aceitando as coisas como elas são e focando no que realmente podemos controlar. Ao cultivar a serenidade interior e a virtude, podemos enfrentar os desafios da vida com coragem e dignidade, sem nos deixarmos abalar por sentimentos passageiros e irracionais. Ser estoico é buscar a harmonia e o equilíbrio interior, mesmo diante das incertezas e turbulências do mundo exterior. De acordo com a filosofia estoica, a felicidade está diretamente ligada ao controle que temos sobre os acontecimentos ao nosso redor. Segundo os ensinamentos estoicos, a ataraxia é o caminho para alcançar a tranquilidade e a paz de espírito, permitindo viver de forma serena. A busca pela felicidade passa pela autossuficiência, onde cada indivíduo deve agir de acordo com sua natureza e ser responsável por suas ações. Os estoicos acreditam que a felicidade só pode ser alcançada por meio das próprias virtudes e conhecimentos, não dependendo de fatores externos que fogem do nosso controle. É essencial entender que a felicidade não está ligada a eventos externos, mas sim à forma como lidamos com esses acontecimentos e como reagimos a eles. A ataraxia, que é a busca pela tranquilidade interior, é um conceito fundamental na filosofia estoica. A ideia é conseguir viver em paz, mesmo diante das adversidades da vida, mantendo o equilíbrio emocional e a serenidade. Isso só é possível quando nos mantemos focados em nossa essência e agimos de forma virtuosa, buscando sempre melhorar como seres humanos. Além disso, a autossuficiência é outro princípio importante dos estoicos. A ideia é que cada indivíduo é responsável por sua própria felicidade, devendo buscar o autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal. Acredita-se que a verdadeira felicidade está em viver de acordo com nossos valores e virtudes, em harmonia com o universo e em equilíbrio com nossa natureza racional. Portanto, a filosofia estoica nos ensina a ser responsáveis por nossa própria felicidade, a buscar a tranquilidade interior e a viver de acordo com nossas virtudes. Ao nos tornarmos autossuficientes e assumirmos o controle de nossas vidas, podemos encontrar a verdadeira realização e satisfação. É por meio da ataraxia e da autossuficiência que podemos alcançar a felicidade duradoura e genuína. A negação de sentimentos externos é uma característica fundamental do estoicismo. Os estoicos acreditam que as emoções como paixão e luxúria são prejudiciais ao ser humano, pois interferem em sua capacidade de ser imparcial e racional. Para os estoicos, tais sentimentos são considerados vícios que comprometem a tomada de decisões e a organização dos pensamentos de forma lógica e inteligente. A filosofia estoica prega que devemos enfrentar os problemas com a razão, buscando uma vida tranquila e feliz ao ignorar os fatores externos que possam comprometer nossa perfeição moral e intelectual. Mesmo diante de adversidades e situações difíceis, os estoicos defendem que devemos reagir com calma, tranquilidade e racionalidade, sem permitir que os fatores externos afetem nosso julgamento e ação. É importante destacar as diferenças entre o estoicismo e o epicurismo, outra escola filosófica da Grécia Antiga. Enquanto os estoicos defendem a negação dos prazeres terrenos e a aceitação das dores e problemas,
Os epicuristas acreditam que a busca por prazeres moderados é essencial para alcançar a paz e a tranquilidade, evitando a dor. O estoicismo, cujas origens remontam à antiga Grécia, propõe que devemos nos desapegar das emoções externas para alcançar o equilíbrio interno e a sabedoria. A razão é a principal ferramenta para lidar com as dificuldades da vida e manter a serenidade diante das adversidades. Ao praticar a indiferença em relação aos fatores externos, podemos desenvolver a virtude e a excelência moral. A busca pela vida tranquila e feliz, tão glorificada pelos estoicos, exige que estejamos sempre atentos e conscientes de nossas emoções. A racionalidade é a chave para lidar com os desafios cotidianos, mantendo a mente clara e focada no que realmente importa. A aceitação das dores e dos problemas, como parte inevitável da existência, nos permite desenvolver a coragem e a força interior para superá-los. Por outro lado, o epicurismo prega a busca pelo prazer moderado como forma de alcançar a felicidade. Para Epicuro, a ausência de dor era o caminho para a tranquilidade e a paz interior. A doutrina epicurista se opõe à ideia estoica de negação dos prazeres terrenos, ressaltando a importância de desfrutar das pequenas alegrias da vida para alcançar o bem-estar emocional. É interessante observar que, apesar das diferenças entre as duas correntes filosóficas, tanto o estoicismo quanto o epicurismo buscam a tranquilidade e a felicidade como objetivos, enquanto os estoicos optam pela negação das emoções externas e pela prática da virtude, os epicuristas defendem a busca por prazeres moderados e a evitação da dor como forma de alcançar a paz interior. Em resumo, tanto o estoicismo quanto o epicurismo oferecem caminhos distintos para alcançar a felicidade e o equilíbrio emocional. Enquanto os estoicos buscam a serenidade por meio da racionalidade e da negação dos sentimentos externos, os epicuristas encontram a paz interior na busca pelo prazer moderado e na evitação da dor. Cabe a cada indivíduo escolher qual dessas filosofias ressoa mais com sua própria concepção de felicidade e bem-estar. No entanto, é importante ressaltar que o equilíbrio é essencial quando se trata de prazeres. O excesso pode causar perturbações que prejudicam a busca pela serenidade, felicidade e saúde corporal. Enquanto o epicurismo defende a busca por prazeres como o caminho para a felicidade, o estoicismo discorda dessa visão e prega a eliminação dos prazeres em prol de ações racionais diante das circunstâncias. O epicurismo, caracterizado por sua abordagem materialista, não reconhece uma ordem racional natural no universo. Para os epicuristas, não há uma razão universal que governe todas as coisas, incluindo a alma humana. Por outro lado, o estoicismo acredita que o universo é regido por uma ordem natural e divina, na qual a razão desempenha um papel fundamental. Dentre os principais filósofos estoicos, destaca-se Zenão de Cítio, o fundador do estoicismo. Nascido na ilha de Chipre, Zenão foi o responsável por criar a escola estoica e desenvolver os princípios fundamentais dessa corrente filosófica. Sua frase, "O sentido da vida consiste em estar de acordo com a natureza", reflete a importância que os estoicos atribuíam à harmonia com o cosmos. Em resumo, enquanto o epicurismo enfatiza a busca por prazeres como meio de alcançar a felicidade, o estoicismo valoriza a sobriedade e a racionalidade como forma de alcançar a serenidade. Ambas as correntes filosóficas têm suas próprias interpretações sobre a natureza do universo e o papel da razão na busca pelo bem-estar, cabendo a cada indivíduo escolher a abordagem que mais ressoa com sua visão de mundo. Marco Aurélio foi um dos mais notáveis imperadores romanos, reconhecido por sua sabedoria e filosofia estoica. Durante seus 19 anos de reinado, ele demonstrou uma incrível paz interior e tranquilidade, mesmo diante dos desafios e problemas enfrentados por seu reino. Sua abordagem racional das circunstâncias da vida o tornou um líder respeitado e admirado. Uma das maiores contribuições de Marco Aurélio para a filosofia foi o livro Meditações, onde ele compilou seus pensamentos e conclusões sobre a vida. Neste texto, o imperador romano refletiu sobre questões como virtude, moralidade e o papel do indivíduo no universo. Uma de suas frases mais famosas
A felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Resume bem sua visão estoica sobre a importância do controle da mente e emoções. Além de suas próprias reflexões, Marco Aurélio também foi influenciado por Epiteto, outro grande filósofo do estoicismo. Epiteto, que nasceu como escravo, superou sua condição social e se tornou um dos principais mestres dessa doutrina. Fundou sua própria escola estoica e ensinou importantes figuras de Roma, incluindo o próprio imperador Marco Aurélio. Os ensinamentos de Epiteto estão compilados em seu livro Manual de Epiteto, onde ele explica os princípios fundamentais do estoicismo. Uma de suas frases mais marcantes: "Desterra de ti desejos e receios, e nada terás que te tiranize", ressalta a importância de se libertar das preocupações e desejos que podem nos escravizar emocionalmente. Em resumo, Marco Aurélio e Epiteto foram figuras essenciais no desenvolvimento e propagação do estoicismo, uma filosofia que continua a inspirar e influenciar pessoas em todo o mundo até os dias atuais. Seus ensinamentos sobre autocontrole, virtude e aceitação das circunstâncias da vida são valiosas lições que podemos aplicar em nossa jornada pessoal de crescimento e autoconhecimento. Sêneca, o tutor e conselheiro de Nero. Sêneca, conhecido por ser o tutor e conselheiro do famoso imperador romano Nero, também era um político e escritor renomado. Além disso, como filósofo, ele se destacou como um dos principais representantes do estoicismo no Império Romano. Seus pensamentos e ensinamentos foram compilados em várias obras, sendo Cartas de um Estoico sua principal obra. Uma de suas frases mais famosas é: "Às vezes, até mesmo viver é um ato de coragem." Os estágios do estoicismo. O estoicismo é dividido em 3 principais períodos: ético, antigo, eclético, médio e religioso, recente. No primeiro estágio, conhecido como estoicismo antigo ou ético, o fundador da doutrina, Zenão de Cício, liderou o movimento que foi posteriormente desenvolvido e aprimorado por Crisipo de Solunte, 280 a 206 a.C. Ele foi responsável por transformar a doutrina estoica no modelo conhecido na atualidade. Já no segundo estágio, denominado estoicismo médio ou eclético, o movimento começou a se difundir entre os romanos. Panécio de Rhodes, 185 a 110 a.C., foi o principal responsável por introduzir o estoicismo na sociedade romana, sendo um grande motivador desse processo. Sêneca, sua contribuição para o estoicismo. Sêneca é uma das figuras mais importantes do estoicismo, tanto por sua atuação como filósofo quanto por sua influência na corte romana. Como tutor e conselheiro de Nero, ele teve a oportunidade de disseminar os ideais estoicos entre a elite política e intelectual da época. Além de seus escritos filosóficos, Sêneca também se destacou como dramaturgo, sendo autor de diversas tragédias que abordavam temas como a moralidade, o poder e a justiça. Sua capacidade de transmitir os princípios do estoicismo de forma acessível e prática o tornou um dos filósofos mais populares de sua época. A influência de Sêneca no pensamento filosófico romano perdurou por séculos, sendo ainda lembrado como um dos grandes expoentes do estoicismo. Suas obras continuam a ser estudadas e apreciadas por sua relevância e impacto na história da filosofia ocidental. Em resumo, Sêneca não apenas desempenhou um papel fundamental na disseminação do estoicismo, mas também deixou um legado duradouro que continua a inspirar gerações de filósofos e pensadores. Esta é apenas uma breve reflexão sobre a importância de Sêneca e sua contribuição para o estoicismo. Seu legado filosófico permanece vivo, influenciando ainda hoje o pensamento e a ação de muitas pessoas que buscam orientação e sabedoria em suas vidas. Na terceira fase do estoicismo, também conhecida como fase religiosa ou recente, ocorreu uma transformação significativa na doutrina filosófica. Os adeptos desse período passaram a enxergar o estoicismo não apenas como uma ciência, mas sim como uma prática religiosa e sacerdotal. Um dos principais representantes desse movimento foi o imperador romano Marco Aurélio, cujas reflexões e ensinamentos influenciaram profundamente a filosofia estoica.
Nesta fase, a filosofia estoica passou por um processo de ressignificação, sendo adotada não apenas como um conjunto de ideias e princípios, mas sim como um guia para a conduta moral e espiritual. Os praticantes do estoicismo religioso buscavam não apenas o conhecimento intelectual, mas também a aplicação prática dos ensinamentos na vida cotidiana. A influência de Platão e Aristóteles também se fez presente nesse período, com a absorção de pensamentos e conceitos desses filósofos na doutrina estoica. Posidônio de Apameia foi o responsável por essa mistura de ideias, que contribuiu para enriquecer e diversificar o estoicismo. A comunidade de adeptos do estoicismo religioso era composta por indivíduos engajados em buscar o autoconhecimento e o crescimento pessoal. Através da prática dos ensinamentos estoicos, procuravam cultivar uma mentalidade resiliente e uma compreensão mais profunda da vida. A inscrição na comunidade permitia o acesso a conteúdos instigantes e a participação em debates e discussões enriquecedoras. A jornada em busca de uma compreensão mais profunda e da resiliência era valorizada pelos praticantes do estoicismo religioso, que encontravam na filosofia uma fonte de inspiração e orientação para enfrentar os desafios da vida. A importância da comunidade era ressaltada, pois proporcionava um espaço para o diálogo e o compartilhamento de experiências, fortalecendo os laços entre os membros. A prática do estoicismo religioso era encorajada como um caminho para o autoaperfeiçoamento e o desenvolvimento espiritual. A atitude de presença, resiliência e aceitação era valorizada como uma forma de enfrentar as adversidades com sabedoria e coragem. Os adeptos eram convidados a deixar seus comentários e contribuições para enriquecer a comunidade e fortalecer o aprendizado mútuo. Portanto, a adesão à comunidade de praticantes do estoicismo religioso representava não apenas um compromisso com a filosofia, mas sim uma escolha de vida baseada na busca pela sabedoria, pelo autoconhecimento e pela resiliência. A jornada em busca de uma compreensão mais profunda e da resiliência era valorizada como um processo contínuo de crescimento e evolução pessoal. A mensagem final era de encorajamento para manter-se presente, resiliente e abraçar a mentalidade estoica como um caminho para uma vida mais plena e significativa. Muito obrigado a todos por estarem aqui. E não se esqueça, se inscreva em nosso canal e faça um comentário com o seu nome e estado onde mora, para o seu nome ser lembrado em nosso canal. Até o próximo vídeo.